Sou o Mauro Bispo, tá? Para quem não me conhece, eu já estou na empresa desde o dia 18 de novembro de 2009. Completo 5 anos de empresa agora. A Timol é uma empresa que já tem 10 anos de mercado, é uma empresa que cresce e é uma empresa que se renova a todos os dias, ok? Nós temos treinamento para tudo que vocês imaginarem, nós temos treinamento. Nós temos treinamento de vendas, nós temos treinamento de como recrutar, nós temos todo um site, todo um material de apoio que vai auxiliar vocês a desenvolver o negócio de vocês. Quando vocês vêm trabalhar com a nossa empresa, vocês não estão mais sozinhos. Vocês, a partir do momento que adquirem uma franquia, vocês terão um know-how de trabalho para que vocês possam desenvolver esse negócio da melhor forma possível. Embora que o desenvolvimento depende de cada um de vocês, ok? Mas nós vamos oferecer aí para vocês todo o know-how para que vocês possam se desenvolver com o nosso negócio. Bem, esse treinamento de vendas, eu vou aplicar com vocês hoje um treinamento padrão, ok? Então, primeiro eu vou aplicar os conceitos e os princípios, o que é que vocês precisam fazer, e depois eu vou entrar com algumas respostas e soluções dos problemas. Nós precisamos trabalhar com equilíbrio. Todos vocês sabem que eu cheguei na Timol vendendo. Para quem não sabe, eu vendi mais do que 1000 equipamentos, ok? E eu tenho mais do que 400 vídeos gravados no YouTube de clientes com resultado. Só que eu vendi em torno de 1000 equipamentos nos primeiros 2 anos. De lá para cá eu não vendo muito porque não tenho mais tempo para vender. Mas eu fazia uma média de 50 a 60 vendas, 70 vendas por mês. E quero deixar bem claro aos senhores que se vocês tentarem inventar uma roda, não vai dar certo. A roda está pronta. Basta simplesmente vocês seguirem o padrão e terão sucesso com toda certeza. Basta vocês seguirem o que nós vamos ensinar, que com certeza será sucesso garantido. Então você precisa equilibrar vendas e o desenvolvimento do marketing. Então você desenvolve marketing e vendas. Não se pode apenas vender e não se pode apenas fazer marketing. Se você quer ser bem-sucedido, precisa vender, porque é o dinheiro imediato, é o dinheiro de agora. E precisa fazer marketing, que é o dinheiro a médio e longo prazo. Se você quiser uma rentabilidade igual a que tenho hoje dentro da Timol, você precisa construir rede. Considerações. O distribuidor que não está vendendo não terá credibilidade ao convidar pessoas para o marketing. O convidado precisa ver que você está ganhando. O distribuidor que só vende não se beneficia do rendimento vitalício de uma rede de distribuição. Olha como isso é importante entender. Quando você vai convidar uma pessoa, a primeira pergunta que ele te pergunta é se o produto vende. Se é fácil de vender o produto. Se você não vende, como é que você vai dizer que é fácil de vender o produto? Então hoje eu vou aplicar técnicas com vocês, técnicas simples, mas que bem observada poderá levar vocês ao sucesso absoluto das vendas. E o distribuidor que só vende e não recruta, ele dificilmente vai fazer uma aposentadoria dentro do negócio, porque venda você precisa vender todo dia. Vai vender hoje, vai vender amanhã, vai vender depois e vai vender a semana que vem. E vai vender sempre, mas terá que trabalhar todos os dias. Eu digo aos senhores que se eu ficar 30 dias dentro de casa sem fazer absolutamente nada, toda sexta-feira eu tenho pagamento em conta. Toda sexta-feira. Porque eu construí uma rede de negócios, que a todo momento elas fazem negócio e colocam dinheiro na minha conta. Ok? Nessa sala, todos vocês pertencem à minha rede. Toda vez que vocês vendem um produto, o meu caixa faz trim-trim. Não importa que profundidade você esteja do meu negócio, você me traz benefício. Então, por isso que é importante você vender e também colocar pessoas. Todos vocês têm aí em mão a ficha de atendimento padrão, tá? Então, dentro
do atendimento padrão, o primeiro material que irei usar será a ficha de anamnese. Esse é o primeiro material. Não existe venda, não existe cadastro sem ficha de anamnese. Vou começar uma apresentação. Começo por qual material? Qual material que é o primeiro material usado? Ficha de anamnese. É o primeiro material. Vou fazer um exemplo prático para que você compreenda. Eu chego na casa do meu amigo, abrimos um bate-papo, fazemos um form. O que é um form? Eu vou conversar primeiro com ele sobre família, segundo, sobre ocupação, terceiro, recreação, e aí então eu vou mostrar o projeto. Então eu descobri como é que está a família dele, perguntei dos filhos, da mãe, dos irmãos, perguntei qual é a ocupação dele, perguntei se ele tirou férias, se ele teve recreação, se ele passeou é porque está sobrando dinheiro. Então eu faço uma avaliação da vida dele. E a partir do momento que eu fiz o form, eu vou aplicar a ficha de anamnese. Aí você diz, mas como é que eu faço a ficha de anamnese com meu amigo? Você diz bem assim, simples assim. Vamos dizer que eu estivesse na casa do Eduardo. Eu digo, Eduardo, eu entrei numa empresa nova agora e eu preciso apresentar para essa empresa algumas fichas dos meus atendimentos. Você poderia me ajudar respondendo apenas algumas perguntas de saúde? O que você acha que esse amigo seu vai fazer com você? Ele vai responder as perguntas que você vai perguntar. Se você chegar na casa de um desconhecido, de um estranho, você vai proceder da mesma maneira. Você vai dizer para ele, olha, trabalho com um projeto de saúde, mas antes de te apresentar qualquer coisa, eu preciso ver se o meu produto atende à tua necessidade. Então, para mim saber se o meu produto atende à tua necessidade, é necessário que você me responda apenas algumas perguntas de saúde. Após ficha de anamnese, eu vou utilizar DVD. E após o DVD, eu vou partir para o fechamento, tá? Mas vamos trabalhar uma coisa por vez, tá bem? Então, vamos avançar os slides. A pesquisa de saúde, que é a ficha de anamnese, para que ela serve? Vamos compreender qual é o conceito dela e para que foi ela desenvolvida. A ficha de anamnese, ela vai colocar na sua mão todos os problemas de saúde que tem numa casa. Então, por exemplo, eu chego no Eduardo e digo, Eduardo, você pode me responder algumas perguntas de saúde? Ele vai dizer que sim. Aí eu começo perguntando a ele, em casa tem alguém com alergia, artrite, cálculos renais, diabetes, enxaqueca, gota, intestino preso, impotência sexual? Ah, não, impotência sexual só tem lá em São Paulo. Aí no Rio de Janeiro não tem de jeito nenhum, tenho certeza. Essa é uma forma de você falar da impotência sexual sem direcionar para a pessoa, porque se ele tiver impotência, ele não vai falar nunca que ele possui ela. Então você usa sempre uma brincadeirinha. Se você tiver em São Bernardo, você diz, ah não, em São Bernardo não tem esse tipo de problema de impotência, isso tem só lá em Limeira. E se você estiver em Limeira, você diz, não, isso não tem em Limeira, tem só lá em Campinas. Aí você vai perguntar se tem má circulação, se tem osteoporose, se tem psoríase, se tem queda de cabelo, se tem sinusite, se tem hipertensão, se tem pressão alta, se tem triglicerídeos ou colesterol. Você vai perguntar se alguém ronca de noite, não está aí na ficha. Mas é importante você saber se alguém tem problema de apneia, se ronca de noite, se tem insônia, se tem alguém depressivo, se tem alguém que sofreu de bronquite, se alguém tem asma. Você pode, nessa ficha nossa, ela tem 12 ou 13 perguntas. Você pode perguntar umas 20 ou 30. Você pode perguntar se alguém fez alguma ponte safena, se alguém teve algum problema de ataque cardíaco, se alguém teve algum problema de AVC. Isso você está fazendo uma pergunta da família. Só que lá no campo, lá em cima, quando você preenche o nome, o endereço, você nunca deixa de perguntar se é aposentado ou não. Saber se a pessoa é aposentada ou não é de grande importância para o negócio. Porque quando você sabe se a pessoa é ou não aposentado,
você consegue proporcionar para ele algum outro tipo de benefício. Você dificilmente perde uma venda para um aposentado. Então, uma vez que eu tenho a ficha de anamnese preenchida, uma vez que eu tenho resposta dos problemas de saúde que tem numa casa, então aí eu vou seguir o próximo passo. Veja bem, a ficha de pesquisa de saúde, ela traz aí os dados. Então, quando você tem todas essas informações, você vai seguir o passo a passo. Vamos lá. Vocês conseguem entender a importância dessa ficha? Vocês conseguem entender? Quando o cliente estiver escapando da venda de você, você vai apresentar a necessidade. Porque você conhece os problemas de saúde que tem na família. Você passa a ter um raio-x da família dessa pessoa. Gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo no começo. Eu sou vendedor há 31 anos. Eu comecei a vender aos 7 anos de idade. Então, sou vendedor nato por natureza. Eu vendo até gelo derretendo. Quando eu cheguei na Timol, eu disse, poxa vida, esse negócio aqui eu vou vender que nem água, porque eu sou bom vendedor e eu vendo mesmo. E eu saí para vender. Eu fiz 10 visitas e não fechei nenhuma venda. Sabe por quê? Eu já chegava falando de água milagrosa. Chegava falando, eu quero te vender um equipamento que magnetiza a água. Vim te vender aqui para você um produto que vai mudar a sua vida. Vim trazer para você um produto que cura as doenças. Gente, não é fácil vender varinha mágica. Entende? E aí, na primeira desculpa que o cliente me dava, eu não tinha argumento mais para trazer ele para a realidade. Porque eu já havia perdido a possibilidade de vender para ele. Quando você chega dizendo para uma pessoa que você veio vender para ele, a sua venda está praticamente liquidada. Então não fale em venda. Não, esqueça a palavra venda. Diga, quero fazer com você uma pesquisa de saúde, para que você conheça as necessidades, para que você tenha o raio-x da família e para que você possa pegar indicações. Quando você preenche a ficha direitinho, ela facilita a sua abordagem. Quem já viu algum brasileiro não gostar de responder pesquisa? Isso facilita tanto, quebra gelo, porque você começa a brincar ou mesmo interagir com o cliente falando das dores que ele tem. Por exemplo, quando alguém diz, minha mãe teve um problema de infarto, você, puxa vida, que sofrimento terrível, né? A sua mãe está sofrendo. Então você se condói daquele problema. Quando você encontra alguém que tem cálculos renais, você diz, puxa vida, como é difícil ter cálculos renais. Porque dizem que a dor de um cálculo renal é pior do que um parto. Então você começa a entrar em sintonia plena com o cliente. E assim a coisa começa a acontecer. Porque ele começa a gostar de você porque você está se condoendo do problema dele. Mas procure ser o máximo sincero possível, porque o cliente percebe quando o vendedor também está com falsidade. Tá? Seja sincero, porque o nosso negócio tem um diferencial. A partir do dia que você se cadastra, você passa a ser mensageiro da alegria, mensageiro do amor, mensageiro da felicidade. Você leva esperança para as pessoas de novo. Você tem uma missão de levar para as pessoas saúde de novo. Então você tem que prestar bem atenção nesse compromisso que você tem. E quando você fala isso com verdade, você cria um sentimento bom, você cria empatia. A ficha é a fórmula para o seu sucesso. Exercício prático. O próximo passo da venda, após o preenchimento da ficha de forma correta, será apresentar o DVD do projeto de saúde familiar. Vocês conseguem pensar quantas fichas de anamnese eu fiz ao longo de 5 anos? Milhares. Veja bem, gente, eu vou dizer uma coisa interessante para vocês, e é só a prática que vai fazer a diferença. Quando você aprende a chegar no cara e já de cara fazer a ficha com ele, você criou um mapa. Que mapa é esse?
Se eu dissesse para você, eu preciso que você esteja em São Paulo segunda-feira, só que você não sabe onde fica São Paulo. Você não sabe onde pega o ônibus, não sabe onde pega o avião, não sabe vir de bicicleta e não sabe nem como vem a pé. Como que faz? Ficou difícil, não ficou? Mas se eu te der um mapa na sua mão e dizer, olha, eu preciso de você em São Paulo, mas o mapa é esse. E daí? Como que faz? Tá fácil? Com o mapa na mão? Vocês estão vendo? Que sem o mapa é impossível. Mas com o mapa já é possível. Já facilita. Quando você vai no escuro querer vender um produto para o cliente que você não conhece as doenças que ele tem, qual que é o vídeo que você vai mostrar para ele? Que vídeo que você vai mostrar para ele? Você não sabe, está no escuro. Você está sem o mapa. Você não tem a informação. Mas se você tiver a informação na mão, você sabe que do Rio a São Paulo é 400 quilômetros. Você sabe que para vir a São Paulo, você precisa pegar a Dutra. Ou qualquer uma outra rodovia. Mas você vai lá com o mapa na mão, você se organiza e chega em São Paulo. E na casa do cliente é a mesma coisa. Quando você sabe que ele tem diabetes, que ele tem pressão alta, que ele tem intestino preso, que ele tem má circulação, que ele tem osteoporose, que ele tem psoríase, qual que é os vídeos que você vai mostrar? Os que vão de encontro com o problema que ele tem. Então você precisa fazer. Agora, eu pergunto aos senhores, vocês têm examinado o DVD? Com honestidade, quem já assistiu o DVD inteiro que veio no seu kit? Quantas vezes vocês assistiram? Se eu perguntasse para vocês qual é a faixa que tem um depoimento de psoríase dentro do DVD, vocês sabem dizer agora sim, no estralo? Na ordem dos depoimentos, qual é ele na sequência? É lindo demais ganhar R$ 384 por uma peça? Mas se eu não saber a ordem que estão os depoimentos, eu perco a venda para o cliente. Porque na hora que eu começo a me embaraçar do que vou mostrar para ele, ele perde a paciência comigo. Vocês precisam lembrar que uma venda não pode passar de 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos. Uma venda de produto. Uma venda de franquia pode passar um pouquinho mais. Mas uma venda de produto não pode passar de 30 minutos. Quantos vídeos eu devo mostrar na casa do cliente? A gente mostra 5 vídeos. Sempre. Por via de regra. A gente mostra um vídeo que mostra problema de pele, que é visível. Visível. O cliente precisa ver. Se você mostrar só problema de diabetes, que é por dentro, o cliente não acredita. Se você mostrar só problema de hipertensão, o cliente não acredita. Então você tem que mostrar algum depoimento que ele consiga comparar o antes e depois. Mesmo que ele não tenha um problema de pele. Mas você precisa mostrar um machucado impactante. Se ele tem diabetes, você vai mostrar um de diabetes. Se ele tem uma pressão alta, você mostra uma pressão alta. Se ele tem intestino preso, você mostra o intestino preso. Mas você vai se limitar em torno de 5 vídeos. 5 vídeos. E se ele quiser ver mais vídeo, você vai dar o caminho para ele onde é que está. Mas você mesmo vai mostrar só uns 5. E sempre o vídeo impactante tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro que você mostra. Então nós mostramos o impactante da Dona Terezinha, que é de uma úlcera varicose. Nós mostramos aquele do seu Sebastião, que é de uma psoríase, que melhorou em 50 dias. Nós mostramos daquela mulher lá de Franca, que tem o lúpus etematoso. Nós mostramos o da Rafaela, que é o da bulhose. Nós mostramos aquele caso do diabético, o cara ia perder o pé, que tem aquele rombo no pé desse tamanho. Entendeu? Só que tem que ser impactante de começo. Todos vocês têm o DVD do Projeto Saúde? Dificilmente a gente mostra depoimentos médicos, a não ser quando o cliente é cético. Porque um cliente acredita que um médico pode ser comprado. Agora, quando é o depoimento de um outro cliente, aí não. É cliente dizendo para cliente.
Tá? Quando você pega um cliente que é culto, que tem muita cultura, você mostra o estudo da APTA, que é 6 minutos. Sim, vamos direto para o depoimento das pessoas. Tá? Quando alguém desconfia do produto, da credibilidade, aí você mostra Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Mas aí o cliente já saiu da casa dos 30 minutos. Porque, gente, vocês têm que ter um termômetro. O que é o termômetro? Primeiro você vai no foco. Aí, se o cliente criou a barreira, você vai no secundário. E o que é o secundário? É para tirar as dúvidas dele e provar que o negócio funciona. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Todos esses vídeos que eu estou falando tem no DVD que vem no kit de vocês. É o estudo científico, aonde o Dr. Geraldo Balieiro, na convenção de 10 anos, ele fala dos médicos que participou do estudo científico. Isso quando você pegar um cliente do nível elevado, tá? Um cliente que é universitário, um cliente que é professor, ou um cliente que é médico. Agora, as pessoas simples e comuns, para que você vai falar de estudo científico? Elas não entendem nada de estudo científico. Então você tem que ter um termômetro. Senão você começa a perder tempo e daqui a pouco você cansou ele. Tiraram cópia do DVD de vocês? Alguém percebeu que ele é mídia roxa? Quando um DVD não é para ser copiado é quando ele é mídia branca. Quando você compra um DVD de mídia branca, você não pode duplicar ele, porque ele é mídia branca, ele tem direitos autorais. Mas um DVD de mídia roxa é um DVD replicável. Então vocês replicam o DVD e colocam o DVD para trabalhar para vocês, mas seja inteligente. Vocês fazem a ficha de anamnese, entregam um DVD para o cara assistir em casa e marca o dia que você vai buscar. Você vai chegar lá às vezes e a pessoa não assistiu o DVD e ele vai mentir para você que assistiu. E aí você tem que descobrir se ele assistiu ou não. Senão você começa a queimar cartucho fora também. Tá certo? Então os DVDs são para ser o quê? Replicados. O DVD Projeto Saúde da Família, com depoimento, ele é poderoso, é indispensável instrumento de venda. Contém explicações científicas do aparelho, depoimentos de usuário com várias enfermidades e resultados comprovados. Vou dar uma dica de venda. Sempre tenha no seu carro pelo menos 4 ou 5 DVDs, porque às vezes você está na fila do banco, você abre uma conversa, você não tem tempo de explicar o projeto. O que você faz? Você presenteia a pessoa com um DVD. As pessoas sentem felicidade de receber presente. As pessoas gostam de ser presenteadas. Ok? Você tira cópia da caixinha e coloca na caixinha. Isso vai te custar em torno de R$4 ou R$5 para você ter um negócio organizadinho. Se você colocar na rua 100 DVD e sair 10 vendas, você gastou com 100 DVD R$400, faturou 3.840. Você está entendendo? Então você pode presentear as pessoas aonde você estiver. Isso vai aumentar as suas vendas. Que tal se você deixar um DVD e tentar pescar aquele peixe depois? Você sabia que um DVD portátil, ele às vezes é mais útil do que o notebook em determinado lugar? Vocês sabem que um DVD portátil, vocês entram com ele em qualquer lugar? Em qualquer lugar. O DVD portátil, ele tem som. Numa fila de um banco você pode fazer uma venda. Agora, eu estou falando do DVD portátil porque ele custa menos de R$100. Ele custa muito pouco. Então, quando você coloca alguém na sua rede que vai trabalhar, tá? Você procura examinar se ele tem pelo menos um DVD portátil. Porque se ele não tiver nenhum DVD portátil, fica difícil dele fazer o trabalho.
Isso facilita e aumenta as vendas. Vamos aos fechamentos de venda. O que vendemos? Você sabe o que vendemos? Benefício, qualidade de vida. Nós não vendemos Silocimol, não vendemos Top H+. Nós vendemos projeto de saúde para a família. Então, quando você chega no cliente com a argumentação de que você trata com um único equipamento uma família toda, isso é bacana. Que com apenas R$ 990 ele faz um tratamento completo para a família dele. Ele vai atender desde uma gestante até um idoso de 100 a 150 ou 200 anos. Ele vai atender todo mundo. Compreende? Quando você mostra para ele que ele vai reduzir na farmácia, será que é bom para ele? Quando você mostra para ele que além de tratar os problemas de saúde que ele tem, você ainda vai trabalhar com prevenção, que você quer que ele chegue aos 70, 80, 90, mas com saúde. Porque nós temos que ser igual uma lâmpada. Nós temos que brilhar até o último dia da nossa vida. Agora, eu digo a vocês, tem argumento mais forte do que esse? Do que você perguntar para ele se ele gostaria de ver a família dele feliz? Se ele trocaria a caixinha de remédio que ele tem lá por beber água? Ele vai dormir melhor, ele vai comer melhor, ele vai ter o funcionamento do corpo dele melhor, vai poder curtir os netos e etc. Vai poder ter uma vida saudável. Tudo isso é argumento que vocês têm que argumentar. De novo, vou voltar na ficha. Qual é o momento mágico? Alguém de vocês sabe a diferença entre uma Ferrari e um Fusca? Alguém já andou numa Ferrari? E alguém já andou num Fusca? Agora, um Ferrari e um Fusca só tem diferença para quem conhece. Para quem não sabe o que é uma Ferrari, não faz a menor questão. Entendeu? Não faz a menor questão de andar de Ferrari. Então é a mesma coisa. Alguém que tem diabetes há 10 anos que não pode comer um doce, nem lembra mais como é comer um doce. Então você precisa lembrar ele. Você precisa lembrar ele que se ele cuidar do diabetes dele, ele vai poder voltar a comer o doce que ele gosta. Se ele conseguir cuidar da hipertensão dele, ele vai poder voltar a comer aquela carne gorda que ele gostava. Só que dentro da mente dele ele já não lembra mais, porque há muitos anos ele não come, não vive aquilo, aquela sensação. A boca dele não sente mais. Ajude o seu cliente a enxergar como será a vida dele sem os problemas. Se alguém perguntasse para você assim, ou dissesse para você dessa maneira, imagina como será a sua vida sem esse problema de diabetes? Você gostaria de viver uma vida saudável sem o diabetes? Qual seria a sua resposta? Olha lá o que diz ali, ó. Pergunte a ele, após resolver o seu problema, o que você gostaria de fazer ou comer? Como será a sua vida? Para uma pessoa isso é mágico, ele poder voltar a comer. E é muito claro, que quem não é visto não é lembrado. Aquilo que você nunca mais comeu, você nem se lembra como é. Então, após resolver os seus problemas, o que você gostaria de fazer? Qual é a comida que você gostaria de comer? Como será a sua vida daqui para frente sem esse diabetes? Como será a sua vida daqui para frente sem essa hipertensão? Você gosta de jogar uma bolinha? Será que você vai voltar a jogar uma bola ainda? Vocês sabiam que eu não podia correr nem um quarteirão? Eu não tinha capacidade de correr 10 metros. A minha pressão era 16/14 boa. Ruim, ela chegou a 21/19. Eu tinha um problema de arritmia. 5 meses depois, com o tratamento magnético, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema.
Eu jogo bola 50 minutos, 1 hora de bola. Eu vou para um baile, eu danço de 10 horas até 4 horas da manhã. Sabe o que é isso? Isso é qualidade de vida. Eu digo para vocês, não é qualquer um que consegue acompanhar a minha velocidade. Essa última viagem que eu viajei, eu fiquei 12 dias fora. Eu passei por Brasília, eu passei por Goiânia, eu fui a Cuiabá, eu passei por São José do Rio Preto e eu já estou em São Paulo de novo. Tem dia que eu viajo 1.000 quilômetros. E eu pergunto a vocês, onde é que está a canseira? Só se estiver em algum lugar, porque eu não me sinto cansado. Bebo água o dia inteiro. Então é isso que vocês têm que fazer. Dê tempo para o seu cliente pensar. E ele começa a ter esperança. E ele fica motivado a querer o Silosimol. Quando o tratamento magnético chega na vida de uma pessoa, ele fica impactado. Olha uma outra perguntinha-chave. O quanto você acha que vale a eliminação do seu problema? Quanto você pagaria para não ter esse problema de intestino mais? Quanto você pagaria para melhorar essa psoríase? Quanto você pagaria? Ó, entusiasmo! Quanto você pagaria para mudar a sua vida? O que você faria para não ver o teu filho sofrer mais? A gente fala com o coração cheio, com alegria, com entusiasmo. Na hora que a gente está fazendo a ficha, a gente se condói, tem pena, misericórdia. Mas na hora que a gente está falando da libertação, a gente fala com entusiasmo. A gente fala como flecha que vai ferir o coração. E quando uma pessoa diz que é caro o produto, aí você diz para ele, mas será que é tão caro assim? Será que a tua saúde não vale mais do que essa pequena quantia de R$ 990? Você não teria coragem de jogar R$ 990 fora, né? Eu tenho certeza que não. Agora eu pergunto a você, você teria coragem de colocar R$ 990 para mudar a sua vida? Eu te garanto que se você beber água, você vai mudar a sua vida. E você quer mudar? Então tudo isso faz parte da felicidade. Vocês compreendem o que estou dizendo? Que o entusiasmo move as coisas, fazem as pessoas quererem. Deixa eu dizer uma coisa importante a vocês. Por que a ficha de anamnese tem que andar na pasta de vocês? Porque a todo momento algum cliente vai duvidar que o resultado acontece. E você vai pegar uma ficha de anamnese e vai ligar para algum cliente e vai pedir para aquele cliente falar com o teu cliente em prospecto. Você vai dizer, ó, tá vendo esse cliente aqui? Quando ele começou comigo, ó, ele também não acreditava no produto. Ele também achava que não ia funcionar com ele. Vamos ligar para ele, vamos ver se funciona? Cata o telefone e liga. Liga. E aí, após o outro paciente lá do outro lado da linha dizer, eu tenho resultado, o resultado é fantástico. O cliente do lado de cá diz, eu quero esse produto. E a venda fechou. Mas e se você não tem ficha de anamnese, como é que você faz? Se você não tem arquivo de cliente, como é que você faz? É preciso lembrar que a carta de anamnese é como se você estivesse acumulando uma fortuna. Porque todo produto novo que a empresa colocar no mercado, você tem cliente para ir visitar, porque você já tem telefone dele, você já tem o contato dele, então tá fácil de ir lá. Vocês acham que a ficha de anamnese é importante? Após a venda efetuada, procure deixar o equipamento já instalado para o cliente. Sabe por quê? Porque se você entregar o equipamento e dizer, coloca lá, você vai voltar dali um mês e o equipamento não vai estar na água ainda. Então, no momento que você vende
você diz para ele onde é que vamos colocar o teu equipamento, que local que vamos instalar o teu equipamento. Já vai com ele até o ponto. Se é no filtro, já coloca no filtro. Se é na jarra, você coloca na jarra. Mas não deixa para ele colocar não, que ele não coloca. E se você passar dali um mês e ele não tem resultado, ele pode querer desistir da compra, porque ele não teve resultado. E aí você está queimando o teu dinheiro. Quem queima dinheiro é doido. Você não pode queimar dinheiro. Agora, se você colocar o equipamento dele dentro da água e dali 3 dias você ligar e fazer o processo de perguntar para ele se ele está bebendo água, ele sabe que você vai estar no pé dele. Que se ele não beber água, você vai descobrir que ele não está bebendo água. Então você tem que acompanhar. Porque se aquele cliente tem resultado, sabe o que acontece? Ele te indica a mãe, a tia, a sogra, a avó, os vizinhos. Você compreende o que quero te dizer? Então, por isso que você tem que preencher. Você já viu falar do famoso presente? Alguém acha que alguém anda dando presente para alguém assim? O tempo todo? Que tal se vocês usassem uma técnica de dar o presente para o cliente? Eu uso muito essa técnica. Quando eu vou na casa de um cliente que ele já fez o resultado, já tem resultado, eu pergunto a ele se ele tem 5 amigos que ele gostaria que o amigo dele melhorasse de saúde. E aí ele me indica 5 nomes. Eu ligo por 5 nomes e coloco ele para falar com os amigos, dizendo que eu vou lá levar um presente para os amigos. E que hora que o amigo vai estar em casa para receber o presente. E aí eu chego lá na casa do amigo e bato palma e digo: boa tarde, sou seu Mauro Bispo, posso entrar? Ele manda eu entrar e eu entro. E eu digo: vim trazer o presente que o Ednei mandou para você. E aí o cliente acha que eu vou entregar alguma coisa física para ele, não é? Se eu chegasse lá na casa da Sheila e dissesse assim: ó Sheila, vim te trazer um presente, o que você imagina? Aí eu viro para Sheila e digo: Sheila, o Ednei é seu amigo, falou que você tem um probleminha aqui de saúde, tem um probleminha aqui de diabetes. Você gostaria de um presente para resolver esse problema desse diabetes seu? O que vocês acham que ela vai dizer? Ela vai dizer que quer a solução para o diabetes dela. Aí você diz assim: olha, o Ednei pediu que eu viesse aqui trazer esse presente para você, mas eu primeiro preciso saber se o meu presente te atende. Vamos ver se meu presente te atende? Deixa eu fazer aqui com você uma consulta, uma ficha. Pega a ficha de anamnese e vai lá, escuta. Em casa tem alguém com artrite, com alergia, com pressão alta, com isso, com aquilo outro, papapá, 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 papapá. Descobriu tudo. Aí você vira para ele assim: você acha que o Ednei gosta de você? Gosta, porque lembrou de mandar esse presente para você, informação para você sarar. E você quer sarar? Você gostaria de mudar a sua vida? Pronto, o cliente baixa a guarda, se apresenta os depoimentos e vendeu. Porque não é mais contato frio. Aí já é uma venda impactante. Você tem Silosimol pronta entrega? Se você tem pelo menos 2, você precisa ter pelo menos 2 para poder estar preparado para atender o cliente, porque ele quer. Ele chega na hora, ele quer na hora, ele não quer esperar. Se você chegar na casa do cliente e dizer que você vai entregar para ele daqui 1 semana, ele fala: tá doido, você me convenceu, eu quero é agora. Vocês podem comprar 10 Silosimol e parcelar no cartão até 10 vezes. Ô, gente, só fica sem Silosimol quem quiser. Só que não adianta ter só Silosimol, tem que ter Top H+, também. Quando você vende Silosimol e Top H+, você ganha 549 uma venda dessa. Você imagina uma venda dessa todo dia? Dá 15 mil no mês, velho, vendendo um Top H+, e um Silosimol junto. É trim no caixa o tempo todo. Ô, gente, quem de vocês já tem o Citru no carro de vocês? Vocês sabem o que é o Citru? Gente, vocês precisam colocar o Citru. O Citru faz o cara ligar toda hora. Conversei uma ideia com o Carlos, troquei uma ideia, ele mostrou uma estatística para mim. Ele mostrou uma estatística, um relatório,
que de 100 Citru que a empresa entregou, 44 pessoas vendeu mais do que 20 peças. Então quer dizer que de 100, 44% vendeu mais do que 20 peças. De Brasília para cá eu já vendi 6 conjuntinhos completos. 6. Inclusive eu estou com um papelzinho no bolso aqui, ó, que a menina acabou de ligar agora de pouco para mim visitar ela. Diz para mim, olha, vi teu carro parado, queria saber o que é esse negócio aí no teu carro que melhora a diabetes, pressão alta de maneira natural. Aí eu disse para ela, se você quiser, eu mando um representante na sua casa ali fazer uma apresentação sem compromisso. Não disse nem que era eu que era o representante que ia lá, ué. Já atendi ela como uma central de atendimento. E aí ela tomou algumas explicações e tal. Eu disse, olha, eu vou pedir para um dos nossos representantes te atender. Vocês entendem como é fantástico? Agora, só que essa informação vocês têm que duplicar para a rede de vocês. Se vocês não duplicar para a rede de vocês, não funciona. Só vocês tendo no carro de vocês é pouco. O movimento é pequeno. Vamos aprender um pouquinho sobre fechamento de venda, tá? Nós vamos trabalhar a questão de quando o cliente diz que é caro. Nós vamos trabalhar quando o cliente diz que não pode. Nós vamos trabalhar diversas situações de uma forma que vocês possam, de maneira tranquila, conduzir o cliente para o fechamento. Vender é uma arte, e nenhuma venda é igual a outra. Eu quero que vocês observem a filosofia do sucesso. Todos vocês conhecem a filosofia do sucesso? Sim? Vocês conhecem? Aqui diz o seguinte. Vou fazer uma leitura rápida, simples. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensares, quer a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um mologrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, e nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória, olha que interessante, é aquele que crê plenamente, eu conseguirei. Agora eu pergunto para você, você crê plenamente que você vai conseguir? Crê plenamente? Você acredita plenamente que vai conseguir? Olha o que diz esse tema. Se você pensa que é um derrotado, será um derrotado. Será! A palavra é afirmativa. É afirmativa. Se você pensa que é um derrotado, será um derrotado. E se não pensares, eu quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Até uma venda começa pela sua intenção. Se você sair de casa pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não. Você cria uma energia positiva, você coloca no universo uma energia positiva, dizendo vai dar certo. Eu vou chegar lá e a qualquer custo eu vou vender para esse cliente, a qualquer custo. De que maneira for eu não sei, mas o universo vai conspirar para que a coisa dê certo. Agora eu vou perguntar para vocês, quando é que começa uma venda? Quando começa uma venda? Vocês sabem quando começa uma venda? A venda começa no preparativo. Quando você começa a arrumar a tua sacola, você coloca o silocimol, você coloca o top H+, você verifica se o talão está lá, você verifica se a ficha de anamnese está lá dentro, e você faz as verificações daí, a partir daí, você vai para o campo. Mas a hora que você vai sair, você cria na sua mente a condição,
a condição de que você vai vender, de que você vai chegar lá e que vai dar certo. Então, você preparou o material de trabalho, organizou, e a partir daí, você passa a ter os motivos da venda. Então, todo o trabalho começa na preparação. Agora aí diz a filosofia do sucesso da seguinte forma: se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Então o próprio sistema já diz que as coisas pela metade não dá certo. As coisas têm que ser por inteiro. Entende? Vamos ver o que diz a próxima etapa. Ali diz: eu conseguirei. E você conseguirá? Quantas vendas você vai fazer hoje? Quantas vendas você vai fazer? Quantos cadastros você vai fazer? Você já sabe? E no mês de novembro, quantas vendas você vai fazer? Qual é o seu preço? Quanto você vale? Por quanto você trabalharia para nós? Quanto você custa para nós hoje? Você já estabeleceu quanto você vale? Qual é o teu preço? Agora, se você estiver pensando em ganhar 10 mil, não pensa em ganhar 10 mil no dia. Que não se ganha 10 mil no dia. Mas se você fracionar 10 mil por 30 dias, basta uma venda de um silocimol por dia e você tem 11.520 pagamento. E você consegue fazer uma venda por dia? Se aplicar todas as técnicas, você vende muito mais do que um por dia. Então tudo tem que ser dividido. Quando um cliente faz uma objeção, o que as objeções indicam? Indicam que o cliente quer saber mais. E elas podem ocorrer a qualquer momento. Ocorrem porque algum detalhe não ficou claro para o cliente. Algumas objeções são genuínas. Você aprenderá técnicas para superá-las. Entre as objeções genuínas, as mais comuns que encontramos é a resistência pelo preço. É verdade? Vocês concordam que é verdade? 80% das vendas do vendedor não preparado, ele perde no preço. Primeira coisa que o cliente pergunta: quanto custa? E daí? Se você não sabe o que responde, já enrolou o meio de campo. Então você tem que entender que uma objeção não é que o cliente não quer comprar. Ele só quer mais informação de por que ele tem que comprar. Então vamos ver o que diz o tema a seguir. Vamos compreender o assunto. Converta a objeção em uma venda. Procure provar duas coisas: que o seu produto ou serviço está certo, que o seu preço também está certo. E concorde com o cliente e pergunte em seguida: vamos ver se vale? De que maneira eu faço isso? Vamos para a prática. Então, quando eu estou fazendo uma apresentação que o cliente me interrompe e ele pergunta quanto custa, como é que eu respondo para ele? Vocês acham que eu faço volta para responder o preço do produto? Não faço volta. Eu digo para ele: eu tenho um tratamento que custa R$ 990, um tratamento completo, que vai resolver o seu problema com bastante rapidez. E por segundo ponto, eu tenho um tratamento mais simples, um pouquinho mais demorado, que custa R$ 660. O qual fica bom para você? O de 990 ou o de 660? E aí eu olho dentro dos olhos dele e pergunto: o que você acha dos tratamentos? Você acha caro ou barato? Qual é a resposta que o cliente vai dizer para mim? Sabe qual é a resposta que ele vai dizer? Exatamente essa, ó. Ele vai dizer que é caro. Não é? É caro R$ 990. Eu também pensava como você. Quando eu ouvi falar pela primeira vez R$ 990, eu falei: esse povo tá doido. R$ 990 é muito dinheiro. Depois me apresentaram o projeto de uma maneira tranquila e eu entendi que era barato. Vamos ver se é barato? Se for barato e eu provar para você que é barato, vale, não vale, Ednei? O Ednei diz: bom, se você provar que vale, então vale. Aí a primeira pergunta que eu vou perguntar para ele, eu pergunto para ele bem assim: a sua família merece o que é caro ou o que é barato? Qual é a resposta, Ednei? Sua família merece o que é caro ou o que é barato? Ah, sua família merece o que é caro. Não, Ednei, você está enganado de novo. Sua família não merece o que é caro. Sua família merece só o que funciona. Se funcionar é barato, não é? Hã? Se funcionar para sua família, melhorar esse problema de intestino preso que tem aí é barato, não é? Se funcionar esse problema aí desse diabetes que tem aí é barato, não é? Aí quando ele diz que sim, eu digo: então assina aqui para mim, Ednei.
Agora já é fechamento. Não tem mais volta. Ficou claro essa resposta que eu dei para ele? Vou responder de outra maneira. R$ 990 é caro, né, Ednei? Bem caro. Puxa vida, eu também pensava assim, viu? Pensei assim quando vi pela primeira vez. Mas vamos fazer um cálculo nós dois? Eu sei que você tem um problema de diabetes aqui, você tem um problema de intestino preso, você tem um problema aqui de colesterol e tem um problema de pressão alta. Vamos fazer um cálculo. Você gasta quanto de remédio de pressão? O remédio de pressão fica R$ 50. R$ 50 remédio de pressão. Quanto você gasta com a diabetes? Ah, não, do diabetes eu pego no posto. Tá, então diabetes você não gasta nada. Mas quanto você gasta com o problema do intestino? Ah, esse eu gasto uns 25 por mês. Quanto que você gasta com o seu problema de colesterol? Ah, esse eu não gasto nada, mas isso eu tenho que fazer controle. Ednei, há quantos anos você sofre com esse problema? Aí o Ednei responde, há 10 anos. Aí eu digo para ele, 10 anos, Ednei, sofrendo. O que você deixou de comer nesses 10 anos por causa desse problema? Você pode comer um churrasquinho, carne gorda? Não pode. Pode comer um doce? Não, não pode. Pode tomar um vinho? Não pode. E se nós resolvêssemos esse problema para você com R$ 990, você não acha que é barato demais? O que você acha? R$ 990 para resolver todos os problemas. Você sarar e voltar a comer tudo bem de novo, voltar a ter uma vida normal. O que você acha? Aí eu jogo a responsabilidade para ele. Olha lá, ele diz é barato. Eu digo assina aqui então. Já vou com o papel para ele assinar. Mas aí eu poderia fazer um comparativo, que em 10 anos ele gastou R$ 70 por mês. Em um ano ele gastou 70 vezes 12, 840 por ano. Em 10 anos ele já gastou 8.400 com a doença dele e vive sofrendo. E você vai vender um Silocimol para ele que tem 5 anos de garantia e que o equipamento vai durar na casa dele 30 anos. Não é barato, Ednei? Um produto que dura 30 anos na sua casa por R$ 990. Você não acha de graça? 30 anos, 5 anos de garantia. É muito barato demais. Ednei, quantas pessoas tem na sua casa? Quantas pessoas tem aí na sua casa? 3. Eu vou dividir para você, Ednei, R$ 990 por 3. Custa apenas 330 para cada um para utilizar esse produto durante 30 anos. O que você acha? Você teria coragem de investir isso na sua casa? Gente, vocês têm que aprender a fracionar o negócio para ficar barato. Se o cara tiver 5 pessoas na casa dele, você pega 990 e divide por 5. Vai dar menos de 200 conto cada um, hein? Aí você pega o 200 conto, você divide por 360 dias, que é um ano. Você vai fazer um cálculo bem assim, ó. Você pega 990. Vou colocar aqui o cálculo, ó. 990. Você divide ele por 5, que vai dar aproximadamente R$ 200 para cada um. E você divide R$ 200 de novo por 5 anos, que é a garantia, que seria 60 meses. Quanto que dá? R$ 200 dividido por 60 meses. Vai dar R$ 3 e pouquinho por mês. R$ 990 dividido por 5, que são 5 pessoas na casa. R$ 3,30 por mês. Divide 3,30 por 30 dias. Vai dar 10 centavos por dia. Será que é caro investir 10 centavos para ter saúde numa casa? Por dia? 11 centavos. Agora, vocês perceberam que eu não discordei do cliente? Eu concordei com ele que era caro desde o início. Ô, gente, vocês estão conseguindo entender a maneira de vender? Então vocês têm que ter argumentos. Se vocês tiverem argumentos, vocês vendem toda hora. Mas tem que ter o argumento. Porque a hora que o cliente leva vocês para o preço, se vocês não tiverem argumento, vocês não fecham, vocês perdem a venda. Vamos ver o que diz o próximo slide. Olha só, o preço por si só não significa absolutamente nada. O que se obtém em retribuição ao dinheiro gasto é o que determina o valor e o custo. Então, se eu vou receber saúde de volta, quanto vale a saúde? Qual é o preço da saúde? Quanto vale alguém sarar de uma pressão alta? Quanto vale? Eu vou oferecer para você 1 milhão pelos seus olhos. Você me vende ele? Não, não vende, não vende. Porque você só tem 2 olhos, não pode vender.
Mas se você tiver um diabetes e não cuidar dele, você vai vender ele de graça. Você vai ficar sem ele. O preço por si só não significa absolutamente nada. O que se obtém em retribuição ao dinheiro gasto é o que determina o valor. Agora, cabe a vocês, vendedores, cabe ao vendedor a negociação, fazer com que o cliente compreenda essa relação de custo e benefício. O preço é uma objeção que mais interrompe vendas. Por quê? Porque o vendedor não sabe quebrar isso. O principal problema é que quanto mais o vendedor ouve uma objeção, tanto mais ele aceita como válida. O cliente diz que é caro e você acredita que é caro. O cliente fala, não posso pagar, e você acredita que ele não pode pagar e ele está mentindo. Ele tem o dinheiro debaixo do colchão. Ele fala, estou apertado, você acredita que ele está apertado e ele tem o dinheiro na poupança. Você olha para a casa de um camarada que tem uma casa bonita e diz para ele, rapaz, você com um patrimônio desse, com uma casa dessa, não tem coragem de investir R$ 990 em você? Esse patrimônio sem você não é nada. Se você for embora e deixar isso aqui, o outro vai usufruir no seu lugar. Não adianta você ter esse patrimônio se você não tiver saúde para desfrutar desse patrimônio. Meu amigo, acorda, o mais importante aqui é você. O mais importante aqui não é a sua mulher, não é o seu filho, é você para você. E a sua mulher é importante para ela e o seu filho é importante para ele. Agora, você é o responsável, provedor por essa casa. Se o teu filho está doente, vai sobrar para você cuidar dele. Se a tua mulher ficar doente, vai sobrar para você cuidar dela. Então não adianta esse patrimônio todo se não tiver saúde na sua casa. Vocês estão entendendo como é que foge da armadilha do preço? Ajude o seu cliente a enxergar como será a vida dele sem os problemas. Tá? De novo, eu vou bater na tese do que ele quer comer. Todo mundo quer comer alguma coisa. Dê tempo para ele ter esperança. Toda vez que você fazer uma pergunta aberta, você olha dentro dos olhos dele e espera uma resposta. Sabe qual é o problema dos vendedores? Eles ficam ansiosos. Eles dizem assim, olha, o que é que você gostaria de comer? Aí ele olha para o cliente não responde, ele fala assim, você quer comer algum doce? O cliente nem gosta de doce. Então você pergunta, o que é que você gostaria de comer se você conseguisse melhorar esse problema? Aí você olha dentro dos olhos dele, espera o quê? Ó, faz assim na boca. Zip. Espera ele responder o que ele quer. Aí quando ele responde, ai rapaz, mas eu gosto tanto de uma caipirinha. Aí você diz, você já imaginou você tomando aquela caipirinha com limão suculenta? Ele vai encher a boca de água. Na hora o desejo e o sonho desperta. Ou de repente ele vira para você assim e fala assim, nossa, mas como eu gostava de uma gordurinha de porco. Sabe aquele toicinho assim? Ai, rapaz, mas faz tanto tempo que eu não como. Já imaginou você comendo aquele toicinho? É como se ele estivesse comendo um negócio. A boca dele, o paladar enche. Sinal de compra. O cliente dá sinal de compra. Se você perdeu o sinal de compra, você perdeu a venda. Se você estiver explicando dissociação molecular e o cliente der sinal de compra, para com a dissociação molecular na hora. Remata a venda. Se você estiver mostrando depoimento que o cliente der sinal de compra, dê pausa no computador e feche a venda. Ele deu sinal de compra, acabou a explicação. É fechamento de venda. E como é que é o sinal de compra? Vamos ver. Ele pode fazer as perguntas sobre o produto ou a forma de pagamento. Olha lá. Qual o prazo de garantia? Você está explicando lá que o produto melhora isso, melhora aquilo, e o cliente pergunta para você qual é o prazo de garantia. O que você faz? O que você faz nesse momento? Você fecha o notebook e nesse momento você responde e para, e já vai para o fechamento. Como é que você vai fazer isso? O cliente pergunta qual é o prazo de garantia. Aí você responde para ele: 5 anos de garantia. Isso atende o que você espera? 5 anos de garantia estaria bom para você? Aí o cliente diz: pô, legal, 5 anos de garantia. O que você faz agora? 5 anos de garantia? Poxa, que legal. Vamos, confirma para mim o seu pedido aqui, por favor. Me dê aqui um visto. Não tem mais conversa.
Ele já achou que 5 anos de garantia tá bom demais. Ó, esse vamos levar dá margem para ele dizer não. Então você nunca diz pergunta aberta nesse ponto. Tem que ser pergunta fechada. É pergunta fechada. Ele diz: 5 anos de garantia, que legal! Aí você diz para ele: confirma aqui para mim o seu pedido. Ou assina aqui para mim, por favor. Ou eu poderia dizer assim: vamos instalar onde o seu equipamento? Você vai instalar no escritório ou lá na sua cozinha? Pergunta fechada. E se o cliente perguntasse para você como é que usa o produto, qual a resposta que você daria para ele? É tão simples. É só beber água. Gente, vocês não precisam falar nem de filtro, nem de bebedor, nem de nada. Você quebra o cliente. Ele pergunta como é que usa. Você diz para ele: meu amigo, é muito simples. É só beber água. Você bebe água? Então assina aqui para mim, meu amigo. É simples assim. Porque ele pergunta: escuta, como é que usa? Meu amigo, é simples demais. É só beber água. Você bebe água? Bebo, então confirma para mim o seu pedido. Aí depois que ele já assinou é que eu vou tratar onde é que ele vai colocar. Mas naquele momento eu não vou falar nem de filtro, nem de jarra, nem de nada. Porque se eu falar que ele tem que comprar um filtro, ele já vai pensar que vai gastar com o filtro. Eu digo para ele que é muito simples, que é só beber água. Agora, aí se ele me perguntar: mas eu coloco aonde? Aí eu vou responder. Se o cliente perguntar agora quanto custa, como é que você responde? Tem vendedor que faz uma enrolação desgramada para responder quanto custa o produto. Quando você começa a enrolar e começa a perguntar quanto é que vale a saúde dele, quanto é que vale não sei o quê, é enrolação. O cliente já percebe que você quer enrolar ele. E ele já faz um bloqueio. Então, quando o cliente perguntar quanto custa, você fala o preço logo. Ó, eu tenho um tratamento completo e um tratamento simples. Você quer saber o tratamento completo ou o tratamento simples? O tratamento completo custa R$ 990. E o simples custa 660. Aí já vou de encontro agora com a pergunta dele. Eu pergunto: e você acha caro ou barato esse tratamento? Aí conforme ele responde, eu dou a resposta. Vamos dizer aí, se eu fosse o cliente de vocês, eu dissesse assim: quantas vezes você pode parcelar? Como é que você me responderia? Que tal se você respondesse para ele assim, ó? Ele pergunta para você: quantas vezes você pode parcelar? Aí você pergunta para ele assim: em quantas você gostaria de parcelar? Em quantas vezes ficaria bom para você? Ele me pergunta em quantas vezes eu posso parcelar e eu respondo para ele: em quantas vezes você gostaria de parcelar? Porque eu não dei a carta está na manga. Eu não disse que eu faço em 10. Aí, depende do que ele me responder, às vezes ele me responde que quer fazer em 3, em 4, em 5. Aí ele fala assim: ah, eu não sei, acho que eu queria fazer umas 5 vezes ou 6 vezes. Para que eu vou falar de 10? Se ele quer pagar em 5 ou 6? Aí eu vou tentar vender com 10, mas aí eu vou agregar coisa. Você quer ver o gancho agora? Agora eu vou agregar coisa. Como eu tenho válvula para ele pagar até 10, eu vou mostrar outros produtos. Falar: olha, eu tenho um economizador de combustível também. Se você adquirir comigo também o economizador de combustível, você ficar com o Silocimol, Top H+, e mais o economizador de combustível, eu posso dividir para você em 10 vezes. O que você acha de também ter economia para o seu carro? Porque o cliente queria pagar em 5, em 6. Aí eu digo para ele: olha, se você adquirir também o economizador de combustível, eu posso te fazer em 10. E aí você vendeu o pacotão cheio. Então, essas coisinhas a gente tem que aprender. São, ó, as pontinhas do negócio. Vocês percebem que o tempo todo eu estou motivado? O tempo todo. Isso mostra que eu estou feliz. Que o que eu estou fazendo está dando certo. Vocês compreendem? E quando vocês sorriem para o cliente de vocês, é sinal que vocês estão felizes. Que o que está fazendo está dando certo.
Linguagem corporal. O cliente não quer um vendedor antipático. Agora, o cliente quer um vendedor que sabe pedir o pedido. É neste momento exato que o vendedor deve interromper a demonstração e começar a aplicar as técnicas de vendas. Então vamos ver as técnicas. Não existe regra, fórmula ou receita que determine a melhor hora para encerrar uma venda. Isso depende do ritmo e a necessidade do cliente. Levantar adequadamente os desejos e apresentar uma proposta de valor e responder satisfatoriamente às objeções é um caminho que leva ao fechamento. Vocês concordam? Fechamento. Veja o custo-benefício do produto e sempre solicite o pedido. Torne fácil para o cliente dizer sim. Fique atento quando o sinal aparecer e feche imediatamente a venda. Sabe o vendedor tagarela? Vocês conhecem o vendedor tagarela? É aquele vendedor que o cliente está dizendo quero comprar e ele continua querendo explicar o produto. O cliente já quer comprar e ele continua explicando o produto. Ele continua explicando que tem que tomar 2 copos de água em jejum, que tem que não sei o quê, que não tem que... E o cliente querendo comprar. Aí, de repente, sabe o que ele faz? Ele fala para o cliente que pode dar uma pequena diarreia. E o cliente tem receio da diarreia, perdeu a venda. Se ele tivesse fechado a venda na hora que o cliente deu o sinal de compra, acabado com a conversa, acabou, o cliente deu o sinal de compra, acabou a conversa. Já vai pro talão, seu nome, seu endereço, vai pagar como e pá. Depois que a venda está fechada, que você já instalou o equipamento dentro da talha dele ou dentro do filtro, aí que você vai dar algumas informações complementares. Você vai dizer para ele, olha, nós trabalhamos com programa de acompanhamento. Eu vou ligar para você depois de 3 dias que você estiver utilizando, eu vou te dar uma ligadinha para saber como é que você está. Com 7 dias eu vou te ligar também, com 15 dias eu vou te fazer uma visita. Porque nós trabalhamos com programa de acompanhamento. Olha, se ocorrer pequenas mudanças, se acontecer uma pequena diarreiazinha, você não se preocupe. É o equipamento limpando o teu organismo. Você percebeu como ficou suave? Ué, Mauro, mas então quer dizer que eu não posso dar toda a informação? Você vai dar a informação até o cliente dar o sinal de compra. Ele deu o sinal de compra, encerrou a conversa. Fechamento da venda. Princípios básicos. Sempre solicitar o pedido. Comparar o tipo de vida atual com a do futuro. O sonho da saúde. Todo mundo compra sonho. Quem não tem um sonho de morar numa mansão? Quem nunca pensou em comprar um terreno grande para construir uma casa? Ele não está comprando uma casa, ele está comprando o sonho da casa. Qual de vocês que não sonha em andar numa Mercedes? Mas você não tem a Mercedes ainda. Mas você tem o sonho. Você comprou o sonho. E quem é que não sonha em ter uma vida boa? Quem é que não sonha em chegar aos 50, 60, ou 70, 80, ou 90, ou 100 anos vivendo bem? Então apresente benefícios e vantagens que motive a decisão. Tenha sempre 2 histórias. Você já viu falar da história de sucesso? Então tem hora que é a hora de contar uma história de sucesso. Então, depende do momento, você vai contar para o cliente que o cliente fulano de tal tinha esse problema, tinha aquele outro, e ele resolveu, ele sarou. E tem momento que é momento de contar uma história de fracasso. Quando o cliente está relutante, você fala assim, olha, eu tinha um amigo que tinha um problema igualzinho esse, viu? E eu vou oferecer o produto para ele, e ele foi relutante. Com 45 dias, rapaz, ele teve um problema e ele morreu. História de fracasso.
Vocês compreendem? Então sempre tem que ter uma história de sucesso e uma história de fracasso. Em algum momento você vai contar uma história de sucesso. Em algum momento você vai contar uma história de fracasso. Então, se você aprender a jogar com esse jogo, você faz muita coisa. E na hora que você estiver fazendo, tenha a mente determinada de que você vai fechar. Quem já viu aquela historinha mágica que a criança, quando vai dormir, ele ora e fala: bicho papão não vai vir na minha cama, bicho papão não vai vir na minha cama. Ele cria positivamente que bicho papão não vem na cama dele. E o vendedor, ele cria dentro da mente dele, assim ele fica com o cliente. Ele está conversando com o cliente e ele fica na mente dele: vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar. Dá sinal de compra, dá sinal de compra, sinal de compra. Aí o cliente dá sinal de compra porque a mente dele está positiva. O pensamento dele está positivo que o cliente vai dar o sinal de compra. E aí o cliente dá o sinal de compra. Lembre-se que as leis universais, elas fazem com que o ambiente colabore com as decisões. A sintonia fina de uma pessoa com a outra é rapport. Trabalhando as técnicas, iremos estudar aqui 10 técnicas, métodos testados e aprovados de fechar venda. Dentro das 10 técnicas que faremos a seguir, as 4 primeiras são chamadas de perguntas de fechamento. As outras 6 são formas de conduzir o cliente à pergunta de fechamento. Lembrando que as técnicas não são infalíveis, por isso temos que ter várias. E vai depender das objeções do cliente para saber qual usar. Pois se uma não der certo, tentamos outra, e depois 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 outra. Passo a passo das técnicas. Também é chamada de fechamento direto ou pergunta direta. Consiste simplesmente em tomar uma iniciativa de pedir a decisão. Muitos clientes esperam por esse momento. Eles têm certo receio de se precipitar e fazer o pedido antes do tempo certo. E acha que cabe ao vendedor indicar o tempo, o momento, se estiver chegado. Então o cliente está dependendo de você pedir o pedido. Quando o senhor quer que eu entregue? Que dia fica melhor? Segunda ou terça-feira? Ele vai responder segunda ou terça-feira. Quantos silosimol o senhor quer? O senhor quer um para sua casa, um para o seu escritório? Vai presentear também a sua mãe e o seu pai? A sua sogra também o senhor vai comprar um? Quantos o senhor precisa? Será 2? Será 3? Será 4? Quantos o senhor precisa? Percebe-se que você não está falando de vender um, você está falando de vender 2, 3, 4. O senhor vai colocar um na casa e um no escritório? Onde vamos instalar? Qual o local adequado que o senhor acha melhor instalarmos o produto? Tem a sua aprovação para fazer o seu pedido? Assina aqui para mim, por favor. Confirme para mim, por gentileza. Então, essas perguntas são perguntas que conduzem o cliente a dizer sim. Segundo o formulário do pedido, consiste em fazer perguntas e obter o compromisso do cliente durante os diversos passos do preenchimento do pedido. É vital que o vendedor inicie partindo da suposição de que o cliente vai comprar, com alguns requisitos burocráticos. Então, ele pega o talão de pedido e pergunta. Olha a pergunta que ele vai fazer. Ele pega o talão de pedido na frente do cliente e pergunta: seu nome completo. Se o cliente disser o nome completo, ele já está confirmando com a compra. Aí em seguida você pergunta: o senhor utiliza cheque, cartão ou dinheiro? Se ele disser cartão, cheque ou dinheiro, ele está confirmando que quer o produto.
É vital que o vendedor inicie partindo da suposição de que o cliente vai comprar. Então, dentro da sua mente, você tem que o cliente vai fechar o pedido. Agora, vamos dizer que você fez todos os passos e o cliente diga: não tenho dinheiro esse mês, quero comprar o mês que vem. O que você faria se o cliente, você fez todas as tentativas e o cliente diz: olha, eu não trabalho com cartão, não trabalho com cheque, minhas compras é só à vista e eu só posso comprar o mês que vem. O que é que você faria? Qual seria a resposta que você me daria? Eu sou seu cliente. Eu digo: eu não posso comprar, não tenho cartão, não tenho cheque, não tenho dinheiro e eu só posso comprar esse produto mês que vem. O que é que você me responderia? Você responde para ele assim: olha, então o senhor só pode ficar o mês que vem? Só o mês que vem mesmo? Não existe nenhuma outra data que ficaria bom para o senhor? Só no mês que vem? E no mês que vem, se eu passar aqui, o senhor me garante que fecha comigo? Porque o senhor disse para mim que só pode ficar o mês que vem. Aí o cliente cai na besteira de dizer: não, se você passar o mês que vem, eu garanto para você que eu fecho. Aí você arranca o talão do bolso e diz: olha, então eu vou fazer o pedido hoje, o senhor já confirma para mim o pedido e nessa data eu venho entregar para o senhor. Fica bom assim? Fechou ele. Você já preenche o pedido e já manda ele assinar. Você não tem que voltar o mês que vem para tirar pedido, você já volta para entregar. Que quando o cliente não pode para esse mês, você questiona se ele vai ficar o mês que vem. E se ele garantir que vai ficar o mês que vem, você já tira o pedido. Você diz: olha, então eu vou tirar o pedido aqui para você. E o mês que vem eu venho te entregar. E aí você pega os dados que precisa. Se ele vai pagar com cartão, você já até pega o dado do cartão, tá? Às vezes o cliente diz assim: não, meu cartão está abarrotado, ele só fica liberado dia 4. Então quer dizer que dia 4 ficaria bom para o senhor? Se eu passasse seu cartão, dia 4 ficaria bom? Ah, dia 4 ficaria bom. Se você passar dia 4, meu cartão já está liberado. Qual que é o cartão que o senhor usa? Ah, eu uso o Master. Pega lá o cartão para me ver o seu cartão. Aí o cliente pega o cartão. Aí você diz: então quer dizer que se eu passar só dia 4, fica bom para o senhor? Ah, fica bom. Então eu vou preencher seu pedido. Já está com o cartão na mão. Já anota os dados do cartão certinho e já pede a assinatura dele. Quando for dia 4, você liga na Timol, passa o cartão dele, já autorizou o cartão dele, você já vem com o produto para entregar. Ó, já autorizei seu cartão, já está aqui seu produto. É 3 dias. Agora, é importante se você ter o produto. Pelo menos um ou dois produtos é importante que você tenha. Olha lá, seu endereço aqui é, seu nome completo é, seu CPF é, poderia provar aqui para mim? Essas são técnicas conhecidas como ou, também é conhecida como fechamento alternativo ou opção. É como perguntar: você quer assim ou quer assado? Vai ser pagamento à vista ou a prazo? Consiste em formular a pergunta onde o próprio vendedor fornece duas opções. Exemplo: fica melhor a entrega no período da manhã ou no período da tarde? O senhor vai pagar com cartão ou com dinheiro? O senhor vai instalar esse produto aqui na sua casa ou no seu escritório? O senhor quer receber o produto terça ou quinta-feira? O senhor está comprando um para o senhor ou para sua mãe? Ou um para cada um de vocês? Percebe-se? Ou. Chave de braço é um dos fechamentos mais negligenciados para usá-lo. É preciso conhecer muito bem o produto. Quando o cliente fizer uma objeção em forma de pergunta, essa técnica consiste em responder com uma pergunta de fechamento. Vamos compreender esse assunto, tá? Vamos lá. Olha só, o cliente diz assim: eu não acredito que esse produto funciona. Se eu resolver esse problema, o senhor fica com o produto?
que o cliente diz? Se resolver, sim. Se eu provar que o produto funciona, o senhor fecha comigo? Se eu lhe provar com estudo científico de que é verdade o que eu estou dizendo, o senhor fecha comigo? Não posso dar entrada. Você vende com entrada para 30 dias? A maior parte dos vendedores diz, eu vendo, o senhor pode me dar entrada aqui 30 dias. Mas olha a resposta do vendedor. É difícil vender com entrada para 30 dias. Mas em caso afirmativo a esta forma de pagamento, é esta forma de pagamento que o senhor escolhe? Aí se ele diz que sim, você diz, então se eu fizer para 30 dias a entrada, o senhor fecha comigo? Ele diz, fecha, então assina aqui. Ó, não tem perda de tempo mais. Olha a outra pergunta. Não acredito que esse aparelho funcione. Se eu lhe provar que é verdade o que estou lhe dizendo, o aparelho lhe serve? Se eu lhe provar que ele funciona, o senhor quer ter esse produto na sua casa? Se eu provar que ele funciona, o senhor fecha comigo? Esse é o único fechamento que envolve o cliente fisicamente. Consiste em dar ao cliente uma folha de papel e pedir que ele faça uma lista numa coluna e coloque todos os motivos pelos quais deve comprar. Em uma outra coluna, todos os motivos pelos quais não deve comprar. Há 3 aspectos importantes. A coluna do sim deve ficar à esquerda. O vendedor deve ajudá-lo no preenchimento da coluna do sim. Então você vai ajudar ele. Você vai lembrar que ele vai melhorar o diabetes, que ele vai melhorar a pressão dele, que ele vai cuidar do filho dele, que ele vai ter saúde para sempre, que ele vai chegar com idade, 50, 60, 70 anos com saúde boa, que ele vai trabalhar com prevenção, que o produto vai durar 5 anos, tem 5 anos de garantia, mas que vai durar 30 anos. E você ajuda ele a fazer uma lista de pelo menos uns 20. Sim. Aí no lado que ele vai colocar os motivos de que ele não quer o produto, você fica calado, você não ajuda ele. Porque daí ele vai lembrar de uns 3 ou 4 só que no lado que você ajudou ele tem 20. Aí você diz para ele, olha aqui, olha quanto mais benefício eu tenho em ter esse produto. Vamos fechar comigo? É tudo técnica, gente, é tudo técnica. Se você usar, você ajuda você a fechar. Eu não estou dizendo que todas vão funcionar, mas que uma vai funcionar. Muitos clientes se sentem mais seguros para tomar a decisão de compra quando ouve uma história de alguém que já tem estado na mesma situação. Olha lá o que eu expliquei ali atrás. A história intimidante pode ser negativa, mostrando o que aconteceu com um cliente que não fez o pedido. Ou uma positiva, ilustrando os benefícios obtidos que alguém que comprou o produto. Então você sempre tem que ter, em qualquer caso, a história intimidante precisa ser verdadeira, tá? A história intimidante precisa ser verdadeira, porque às vezes o cliente quer comprovar. E a história de sucesso também tem que ser verdadeira. Você tem que ter telefone que o cliente possa ligar, porque às vezes ele quer saber se aquilo é verdade, que ele acha que você está dando chapéu nele. Esta é uma boa técnica para trazer à luz uma objeção que está oculta o tempo todo. Depois de receber o que parece ser a objeção definitiva, o vendedor pode perguntar ao cliente em que ele falhou. Ou seja, por que o cliente não quer comprar o produto? Como é que eu faço isso? Então eu chego e digo, Rodrigo, eu estou assim pensativo, muito pensativo. Eu acho que eu deixei de explicar alguma coisa para você. Onde foi que eu errei? Qual foi o ponto que eu não consegui transmitir para você com clareza? Você pode falar para mim? Onde não ficou muito claro a minha explicação? Aí o cliente inocente, coitado, diz assim, você não explicou muito bem sobre a garantia do produto. O vendedor recomeça tudo de novo.
Não, meu amigo, a garantia desse produto aqui é 5 anos de garantia. Isso aqui é feito para durar 30 anos. Isso atende sua necessidade? Aí o cliente diz, atende, então assina aqui. Ou às vezes você pergunta para o cliente, e daí? O que não ficou claro? Você pode dizer para mim que eu deixei de te explicar? E vai questionando, até você descobrir o real motivo. Ô, gente, é bastante coisinha importante. Não dá para aprender tudo de uma vez. Vendedor, se eu tivesse demonstrado bem, o senhor estaria ansioso para obter o meu produto. Mas não está. E a culpa é minha, lamento. Mas não gostaria de cair no mesmo erro. Me diga onde errei, por favor. Não gostaria de desapontar meu próximo cliente. Aí o cliente diz, posso ser francamente? O vendedor diz, por favor. O cliente diz, eu não fiquei satisfeito quanto ao produto. Realmente faz. Tenho dúvida quanto à eficácia do produto. Olha lá. Ou seja, em vez de dizer apenas o não, o cliente diz o não por quê e expôs a sua objeção. Entende? Se puder satisfazer a objeção, será neutralizada e a venda será concluída. Entende essa coisa? É muito simples. É só você não deixar objeção para trás. Vamos lá. 8º passo. Essa técnica é para o cliente que não diz o que lhe está incomodando. Qual é a sua dúvida? E qual está sendo o que está impedindo de tomar a decisão? Então o vendedor diz: esse fechamento consiste em fazer o cliente entrar no hábito de dizer não várias vezes e acabar admitindo que não tem motivos concretos para não adquirir o produto. Olha lá, o vendedor. Sinto que deixei de te fazer em algum ponto. Aí o cliente diz: não. Foi em relação ao modelo do aparelho? Aí o cliente diz: não. Foi em relação à garantia? Aí o cliente diz: não. Foi em relação ao valor do produto? Aí o cliente diz: não. Foi em relação à eficiência do produto? Aí o cliente diz: não. Com esta técnica, ou ele me dá mais uma objeção consistente, ou terá que adquirir e admitir que está tudo bem. Olha lá. Então eu digo para ele, então eu digo assim, olha, da seguinte maneira, eu paro para o fechamento de novo. Olha só como eu vou dizer para ele. Ele falou, não, 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 não. Meu amigo, mas então, se satisfez o senhor em todos esses detalhes, existe mais algum motivo que o senhor não queira fechar conosco? Aí ele diz de novo, não. Aí eu digo, então assina aqui, por favor. Vamos instalar logo esse equipamento na sua casa? 9. E quando o cliente diz, eu vou pensar. Talvez seja uma arma mortal para qualquer venda. Porque quando o cliente diz, eu vou pensar, o vendedor fala, puxa vida, perdi a venda. Quantas vezes o cliente diz, eu vou pensar, para se livrar do vendedor? E aí você de novo recomeça. Quando o vendedor for procurar novamente para ver se ele já pensou, invariavelmente ele irá dizer que ele saiu, que está ocupado, que viajou, que já comprou de outro, que gastou dinheiro, que bateu o carro, que fez uma porção de coisa. Tudo para sair fora do vendedor. Então, como é que lida com isso? Olha lá, vamos entender como é que lida. O cliente diz, eu vou pensar. Aí o vendedor diz, isso é ótimo. O senhor não iria pensar se não estivesse realmente interessado, não é verdade? Aí o cliente diz, é verdade. Não gostaria que o senhor... Aí o vendedor de novo, não gostaria que o senhor tomasse uma decisão precipitada sobre um assunto tão importante. Aí o cliente diz, tem razão. Vou dar ao assunto uma condição especial. Olha o vendedor de novo. Para que o senhor tenha em mente todos os fatos, poderia me dizer em que ponto eu deixei de satisfazê-lo? A garantia do aparelho, a forma de pagamento, o valor do produto?
E assim pode-se voltar ao processo de eliminação de novo. Porque daí o cliente vai dizendo o que não satisfez ele, e você vai eliminando até chegar num ponto que ele diz, não, aqui eu não gostei. Abre de novo um gancho para você discutir. Então o cliente escapa aqui, você traz ele para cá, ele escapa daqui, você traz ele para cá, ele escapa daqui, você traz ele para cá. Depois que você fazer isso 4 ou 5 ou 6 vezes, o cliente se cansa e fecha. Você fecha ele nem que seja no cansaço. Olha só que interessante. Depois eu vou dar mais umas 2 dicas à parte para vocês. A 10ª objeção final. O objetivo é conseguir fazer com que o cliente concorde que há uma única razão para que ele não efetive a compra. O cliente, enquanto eu não ficar satisfeito nesse ponto, não compro. É preciso ouvir atentamente a objeção e certificar-se de que entendeu corretamente e aplicar uma chave de braço. O que é uma chave de braço? É aquela pergunta que você diz assim, e se eu resolver esse problema, o senhor fecha comigo? Se eu provar que isso funciona, o senhor fecha comigo? Se essa condição, e eu tiver uma condição diferenciada, o senhor fecha comigo? Agora presta atenção no detalhe. Essa aqui é uma objeção muito fera. Você vai fazer uma apresentação numa casa e aí tá só a senhora em casa. Você deve apresentar o projeto para ela? Talvez. Aí você tem que ter técnica para descobrir se a mulher tem poder de compra ou não. Tá? Se ela tem poder de compra ou não. Então você vai perguntar para ela assim, na sua casa, quem faz as compras é a senhora ou seu esposo? Quem define as necessidades da residência de vocês? Quem administra as finanças é a senhora ou é seu esposo? Se ela disser assim, eu não compro nada sem ele falar nada para mim. Aí, meu amigo, você não pode... Se você apresentar, você perdeu a venda. Porque você vai apresentar, ela vai chegar nele, não vai saber explicar e ele não vai querer nem saber do produto. Se isso ocorrer, você diz, Dona Maria, então eu vou preferir voltar mais tarde. Que hora que eu acho ele em casa para me apresentar o projeto para vocês dois? Ah, ele chega depois das 6 horas da tarde. Então vamos marcar às 18 horas, eu volto, trago aqui o equipamento, apresento para a senhora e seu esposo junto. A senhora não acha que fica melhor assim? Então aí você volta para dar o esclarecimento depois. Bem, mas se a mulher disser, não, aqui em casa quem manda sou eu, quem compra tudo aqui sou eu é que fico com o dinheiro na mão, meu marido só trabalha. Meu amigo, entra e faz a venda para ela. Ela manda no dinheiro. Nós temos hoje 60% das residências que as mulheres mandam no dinheiro. Agora, você tem que descobrir esse assunto. Porque você corre o risco de fazer uma belíssima apresentação, e perder a venda porque ela vai querer falar com o marido. Então, se é ele que define, você vai deixar para falar com os dois juntos. Mas se ela tem poder de compra, aí, meu amigo, você senta com ela, apresenta e vende. Porque na hora que chegar no final da apresentação, ela vai dizer assim, mas eu precisava falar com meu marido. Aí você diz, mas eu perguntei para a senhora se a senhora conseguia definir essa situação sozinha. Aí ela diz, eu consigo definir, então vamos fechar, porque a senhora é responsável pela sua casa. Se o seu marido estiver doente, quem que vai resolver esse problema não é a senhora? Sou eu que vou resolver. Então assina aqui para a gente cuidar da sua família. Essa é uma forma de você sair fora desse problema. Tá? Outro problema que vocês vão encontrar com muita frequência, com bastante frequência, vocês vão encontrar, é problema isso. É o cliente dizer assim para vocês, mas o meu amigo comprou um equipamento desse aí e não funcionou. A minha mãe tinha uma jarra dessa e não funcionou. Se o cliente disser que tinha uma jarra que é magnética também não funcionou para a mãe, qual é a resposta que você vai dar para ele? Você vai usar sempre as palavras bem técnicas. Você vai dizer o seguinte, olha, a potência é diferenciada. O princípio ativo está correto, é o mesmo, porém a potência dela é muito fraca. Ok? Uma garrafa atinge só 200 Gauss.
Inclusive, nós temos um vídeo aí lá no meu YouTube que fala a explicação do equipamento na folha de papel. Vocês podem assistir isso diversas vezes, até vocês praticarem aquela dissociação. A jarra magnética, ela tem 200 Gauss, 200. O nosso equipamento tem 3.860. Quando o cliente pergunta, você diz, olha, o princípio ativo é o mesmo, tá? Só que a potência é muito fraca. Como é que eu explico isso? Se eu tiver uma dor de cabeça bem forte, eu tomar um comprimido para uma dor de cabeça, a dor de cabeça vai embora. Mas se eu cortar aquele comprimido em 20 pedaços, o princípio ativo é igual do comprimido inteiro. Porém, a potência é muito fraca. Só um pedacinho não vai fazer diferença. Terminei já o assunto de venda, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês por rede. Ô, gente, a venda de franquia prata, ela só em último caso. Quando você vende uma franquia prata, ela não é boa para você. Nem para ele não é bom. Porque a franquia prata só dá direito a 2 bônus. Que é bônus de indicação e é bônus de binário. De mais nada ela dá direito. Não dá direito a plano de carreira. Não dá direito a início rápido. Não dá direito a bônus de codificado, que é o bônus de perna maior. Não dá direito a bônus de residual de venda. Não dá bônus de plano de carreira. Não dá bônus Onix. E quando alguém compra uma franquia prata, quando ela vender apenas 10 peças, só 10 peças, já é a diferença. Porque R$ 84,00 a mais por venda dá 840. E uma franquia prata nunca vai deixar de pagar pela peça R$ 360,00. Então ter uma franquia prata não é bom. Mas não é que não é bom para vocês, não é bom para quem compra. E para vocês também não é bom, porque a comissão de vocês é menor. Certo, gente?